Olá, segundo ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade ao reino Animalia com o filo Moluscos, mas antes eu já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, compartilhar com os colegas, comentar com o seu nome e sua série. É muito importante que outros alunos JAF tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos lá? Bom, o nosso assunto de hoje, como eu já falei, é o filo Moluscas. O filo Molusca é, como eu já falei em outros filos, como o filo Platominthus, os nematóides, cada filo ele tem um nome, tem uma característica. Essa característica ela vai especificar esse filo. E o termo moluscas vem de moles, que significa mole. Esses animais eles têm o corpo mole, viscoso, não segmentado, e a grande maioria deles são protegidos por uma concha calcária. O habitat normalmente é marinho, dulcícola ou terrestre, preferencialmente locais úmidos. Eles podem ser ambulantes ou sésseis, ou seja, eles podem ser fixos. Eles têm uma simetria bilateral, ou seja, existe um plano, uma divisão em duas partes. Triblásticos, protostômios e celomados, que são termos que nós aprendemos nas primeiras aulas, na primeira aula de reino Animalia, como por exemplo, só para a gente lembrar, triblástico significa que esses animais eles têm 3 folhetos embrionários. Protostômios significa que o blastóporo, que é essa cavidade aqui da parte do desenvolvimento embrionário, ele vai dar origem à boca inicialmente, depois produzir o ânus. E eles são celomados, possuem uma cavidade, é a primeira vez que vai aparecer agora de forma verdadeira esse celoma. Eles são muito utilizados pelo ser humano, nós veremos isso no decorrer da aula de hoje. E como exemplo nós temos mariscos como ostras, caramujos, lesmas, polvos, lulas, que são alguns exemplos de filo moluscas. Quanto à estrutura, esses animais eles têm 3 partes básicas. A cabeça, que possui os olhos e os tentáculos, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Os pés, que é uma estrutura muscular. Esse pés musculoso ele serve para o deslocamento do animal. Eles possuem uma massa visceral, que é onde contém todos os seus órgãos internos. E, além disso, existem alguns animais, a grande maioria, possui uma concha ou duas, ou simplesmente essa concha ela pode estar interna. Então, essa concha ela é basicamente formada por calcário e tem a principal função de abrigar e proteger esse corpo mole do animal. Por que isso é importante? Porque vai protegê-lo de possíveis predadores. Eles possuem ainda um manto, que é uma estrutura, essa cavidade do manto é um órgão, uma novidade, é exclusivo desses animais. E nessa cavidade do manto vai estar localizado as brânquias ou os pulmões. A gente vai ver que a respiração desse grupo de animais ela é variada. Vamos conhecer um pouco agora sobre a fisiologia desses animais, ou seja, como o seu organismo funciona. Primeiro, em relação ao tubo digestório. O sistema digestório é completo, ou seja, eles possuem boca e ânus, porém existem outros órgãos, como faringe, esôfago, estômago e intestino. A digestão é extracelular e eles possuem uma estrutura que é também exclusividade deles, que é a rádula. A rádula ela é uma espécie de língua raspadora, que tem como principal função, ela tem alguns dentículos e tem a principal função de raspar os alimentos, como a lesma, o caracol, que andam, eles rastejam, eles vão raspando os alimentos, como vocês podem observar nessa imagem. Outra informação importante é que nos cefalópodes, a gente vai ver que existem 3 classes, Cefalópode compreende, por exemplo, os polvos, lulas e náutilos. Nesses animais, a rádula é modificada para um bico córneo, e aí isso faz a dilaceração das presas, eles fazem essa trituração. Já os bivalves, eles não possuem rádula, eles fazem a sua alimentação por meio da filtração, certo? Já o sistema respiratório, a gente já viu na primeira imagem que
ele é dividido em 3 tipos, né? A respiração cutânea, pela pele, existem trocas gasosas pela pele. Respiração pulmonar, né? Como é o caso dos moluscos terrestres, como por exemplo nós temos o caracol. E branquial é o caso dos moluscos aquáticos. Nos bivalves, né, as brânquias, como eu já falei, elas servem não somente para a respiração, mas como são animais filtradores, eles usam as brânquias para retirar da água os seus nutrientes e aí direcionadas posteriormente para a boca. Já o sistema nervoso, ele sofre, né, podemos dizer, uma evolução, né? Eles continuam sendo ganglionares, porém existem algumas estruturas novas, como o cerebróide, né, pleurais e entre outras estruturas. Já o sistema circulatório, ele é aberto, ou seja, não existe um sistema de vasos, né? O sangue ele circula não só apenas dentro de vasos, mas de estruturas do corpo mesmo, né? O sangue ele se espalha, né, pelas partes do corpo. Esses animais, eles têm também, né, como é o caso do polvo e da lula, eles têm o sangue, né, o sangue propriamente dito. E esse sangue, diferente, né, dos demais moluscos, eles têm um sistema circulatório fechado. Isso aqui é a exceção, né, quanto ao sistema circulatório. O sistema excretor, eles têm rins constituídos por metanefrídeos, né, que são estruturas que vão filtrar o sangue, são uma rede de vasos que tem como função filtrar esse sangue e produzir a amônia, né, a amônia que é o objeto de excreção desses animais. Quanto à reprodução, ela é uma reprodução sexuada e nós temos dentro desses animais alguns que são monóicos e outros que são dioicos, ou seja, alguns que são de sexos separados, o macho e a fêmea, e tem outras espécies que são hermafroditas. A fecundação ela pode ser interna ou externa, o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Só lembrando esses termos, né, desenvolvimento direto é aquele que não possui estágio larval. Já o desenvolvimento indireto é aquele que durante o crescimento do animal, o desenvolvimento, existe uma fase de larva. Nesse caso, né, no caso dos moluscos, as larvas elas são conhecidas como veliger ou trocófora. A classificação desses animais, né, ela tem 3 classes principais. Nós temos os gastrópodes ou gastrópoda, a classe bivalvia e a classe cefalópoda. Observem que cada termo, cada classe também é de acordo com a sua estrutura, sua característica. Esse termo gastro, por exemplo, significa gastro, estômago, podes, pés, ou seja, pés no estômago. Isso basicamente se dá porque os pés desses animais ficam nessa região, né, uma região próxima à cavidade do estômago. Por isso que daí vem o nome gastrópoda. Esses é a classe mais diversificada e eles podem apresentar uma concha única ou ausente. No caso do caracol, do caramujo, eles vão ter uma concha única. Já as lesmas, como vocês podem observar nessas 2 imagens, são 2 animais, né, que possuem a ausência, né, da concha. No caso, eles não possuem conchas. Aqui é uma lesma aquática e aqui é uma lesma terrestre. Quanto à alimentação desses animais, eles têm uma alimentação variada. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, detritívoros, onívoros ou parasitas. A respiração ela também é variada. Esses aqui que são os aquáticos, eles possuem respiração por brânquias, enquanto que o caracol ele tem uma respiração pulmonar, né? Como representantes, como eu já falei, temos as lesmas, que são essas 2, a aquática e a terrestre, o caracol, que é este, e o caramujo, que veremos em outras imagens. Já a classe bivalve, esse termo bivalve vem de valvas, né? Ele tem uma concha formada por 2 partes. Cada parte a gente chama de valvas, que são essas imagens que vocês podem ver. Aqui nós temos a classe, né, as que a gente chama de búzios, né, costumeiramente costumamos chamar de búzios, mas que na realidade são os bivalves. E aqui nós temos, observando aqui
as duas válvulas, né, que se prendem por meio de um músculo, né? Esse músculo, esse ligamento é a charneira, né, que é um músculo forte que faz essa ligação, essa união dessas duas estruturas. Eles são animais exclusivamente aquáticos, marinhos, né, ou de água doce. Respiram por brânquias, que são muito desenvolvidas, e como eu já falei anteriormente, essas brânquias elas tanto têm função na respiração como na obtenção de alimento. Eles não possuem cabeça e nem rádula, portanto eles são filtradores. Daí a sua importância também como bioindicadores de poluição, né, visto que a característica do animal vai determinar, né, o tipo de ambiente que ele está inserido. Algumas espécies, né, desses animais, eles formam pérolas, como vocês podem observar nessas duas imagens. As pérolas, elas são estruturas que se formam a partir de uma defesa desses animais, né? Como exemplo aqui nós temos as ostras, os mexilhões e as vieiras, que além de produzirem pérolas, também têm uma importância na culinária. Aqui nós temos uma representação que mostra como é que se dá a formação da pérola. A pérola, como eu já falei, ela é uma espécie de defesa do animal, né? Geralmente acontece quando entra um corpo estranho, que pode ser um micro-organismo, né? Ou um parasita, ou um grão de areia simplesmente, que entra. Esse animal ele se sente incomodado e ele começa a produzir a madrepérola. A madrepérola, também conhecida como nácar, é uma substância formada basicamente por carbonato de cálcio e algumas proteínas que vão isolar esse grão de areia, vão isolar esse corpo estranho. Então, como vocês podem observar aqui, vai formar essa estrutura que é a madrepérola ou nácar, que isola esse corpo estranho. E ao isolar esse corpo estranho, vai formando essa estrutura que depois endurece e aí ela, né, solidifica e forma o que nós chamamos de pérola. Esse processo ele leva 4, 5 anos para formar uma única pérola. Existem cativeiros, as pessoas fazem, né, os criadores, eles isolam esses animais, colocam, né, induzem colocar esses corpos estranhos e depois de 4, 5 anos eles, né, têm aí as pérolas para o comércio, né? É uma das funções econômicas desses animais, mas que também existe muita discussão acerca do sofrimento, né, causado por eles. A classe cefalópoda, né, é a classe em que significa cefalo, cabeça, podes, pés, ou seja, pés na cabeça. É um grupo dos invertebrados mais avançados. Eles apresentam uma concha única externa, como é o caso dos náutilos, interna as lulas ou sem concha os polvos, né? Os polvos não possuem, né, essa concha. Já as lulas internas e os náutilos uma concha externa. O sistema circulatório é fechado, ou seja, ocorre por meio de vasos, possuem tentáculos que ajudam em várias funções, olhos com estrutura semelhante à dos vertebrados, e aqui nós temos algumas imagens. O deslocamento é por meio do rastejamento e propulsão de jatos, como ocorre com as lulas, né, que produzem esse jato. Esse jato de água, né, ocorre por meio de um pé modificado chamado de sifão. Outra informação importante é que esses animais, além disso, eles têm um sistema de defesa interessante, que eles produzem um jato de tinta. Esse jato de tinta é usado quando eles se sentem normalmente ameaçados e eles liberam esse jato de tinta que vai tornar a água turva e aí é o momento que ele vai conseguir fugir, né, dos seus predadores. Vamos falar um pouquinho agora sobre a importância desses animais, né, a importância dos moluscos. Tem uma importância econômica, né, principalmente na gastronomia, no comércio de pérolas, né, que é a questão da produção de joias, polvos, né, ostras, né, são usados na culinária. São bioindicadores de poluição. Eu falei para vocês que as ostras, né, elas se alimentam por meio da filtração, elas fazem a filtragem com o auxílio das suas brânquias. E, como eu já falei, elas podem ser um bioindicador de poluição
se, né, aquele ambiente, aquele mar, aquele local em que elas estão inseridas, se está contaminado ou não. Né? Pode-se extrair, né, uma concha, um bivalve e analisar, né, as suas características e aí identificar possíveis agentes contaminantes do ambiente. O comércio de pérola, como eu já falei, né, é muito utilizado. Os bivalves também são responsáveis e também são utilizados na decoração, no artesanato. Porém, esses animais eles também podem trazer alguns impactos, né, impactos negativos ao ambiente, como, por exemplo, a invasão de espécies exóticas. Essas espécies exóticas, existem algumas que vêm ancoradas, né, em embarcações, outras, né, se dá por meio da invasão também de outras maneiras, de outras formas. Aí nós temos aqui como exemplo o caramujo gigante africano, que é um animal que normalmente eles se infestam, né, em jardins, em ambientes, e esses animais eles podem trazer alguns riscos à saúde, como por exemplo doenças, né, o líquido que eles produzem, essas gosmas que eles produzem, eles podem passar doenças como a meningite, né, e outras doenças. Já aqui nós temos também alguns moluscos que agem como vetores de doenças, como por exemplo, já estudamos na aula passada, os esquistossomos, né? Os esquistossomos é um grupo de vermes que utilizam o caramujo, esse que vocês podem observar aqui nessa imagem, como hospedeiro intermediário. E aí, nesse caso, esses animais eles vão certamente, né, ser esse hospedeiro intermediário por meio da doença. Uma das doenças é a esquistossomose. E pragas de jardim, né? Eles, como eu já falei, esse caramujo gigante africano que pode trazer impactos à saúde. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham compreendido e bons estudos e até nosso próximo encontro.